É isso. Curiosos Causos de hoje traz para você o curioso caos do locutor de rádio que impediu uma cidade de pegar fogo e do crime que deu origem ao melhor e maior programa de rádio de outra cidade. Enche o seu copo e vem comigo. 4 de abril de 1968. Um pandemônio se instala na capital Washington, em todas as grandes cidades dos Estados Unidos. Um pandemônio que veio a reboque de uma bala que atravessa o céu azul, através do beco de uma rua da cidade tranquila, através das paredes, você ouve a cidade. E lá fora é a América. 4 de abril de 1968, Martin Luther King foi assassinado. E o pau quebrou. As cidades entraram em polvorosa. Conflitos para todos os lados, e Washington, a capital, não foi diferente. A Guarda Nacional estava lá, a polícia estava lá, todos estavam lá. E ninguém conseguiu parar aquele pandemônio. A cidade já estava literalmente em chamas. E quando parecia que o caos reinaria e que nada sobraria no dia seguinte, eis que surge uma voz que atingiu a todos aqueles que estavam na rua, a todos aqueles que estavam temerosos e a todos aqueles que estavam com raiva. Uma voz que ecoou num tempo que não havia internet, que não havia celular, que não havia WhatsApp, que sequer havia TV a cabo, que a maior parte dos televisores eram preto e branco. Uma voz que conseguiu atingir corações e mentes de todas aquelas pessoas. E só havia um meio disso acontecer. Naquela época, isso só podia acontecer pelo rádio. Um radialista, um locutor. Seu nome? Ralph Waldo Peter Green. Esse é o homem que, através de uma rádio branca, ecoou a sua voz negra por toda a capital e conseguiu levar as pessoas de volta para casa e conseguiu manter as pessoas em casa. Peter Green foi um dos artistas mais populares até a sua morte em 1984. Naquele 1968, de 4 de abril, Peter Green teve um papel decisivo para que Washington se acalmasse. Ele lembrou a todos que estavam nas ruas e a todos que estavam em casa querendo ir para as ruas que o próprio reverendo King pregava o caminho da não violência. Aquele assassinato que explodiu toda aquela raiva em todo o país fez as pessoas esquecerem desse importante detalhe. Mas Peter Green lembrou a todos e dizendo coisas como: se você está em casa, por favor, fique em casa. Se você está nas ruas, por favor, volte para casa. Guarde essa raiva para quando essa poeira baixar. Dizendo coisas assim, com a sua credibilidade. E por ser um homem de conteúdo, Peter Green conseguiu apaziguar os ânimos das pessoas. E então a cidade dormiu. E foi assim que um radialista, um locutor, conseguiu impedir que a capital americana ardesse em chamas até não sobrar nada. Mas isso foi numa época em que as pessoas estavam dispostas a ouvir, e que as pessoas mais ouviam do que falavam, e que quem falava tinha algo a dizer. Bom, se fosse hoje, nesse mundo de internet louca, em que todos falam e ninguém ouve, e quem fala não tem nada a dizer, talvez as cidades ardessem até virar cinzas. Peter Green é um negro, um ex-viciado que foi preso por assalto. Peter Green conheceu seu chefe na cadeia, porque seu chefe tinha ido visitar seu irmão e ele não tinha orgulho nenhum disso. De alguma maneira, Peter Green e seu chefe se conheceram ali na cadeia, se falaram. Peter Green pediu um emprego e o chefe disse: "Para você? Nunca!" Mas de alguma forma,
Peter Green saiu da cadeia. Foi parar justamente naquela rádio, que era uma rádio branca. Apesar de seu chefe ser negro, a rádio era majoritariamente branca. E o dono branco da rádio foi interpelado por Peter Green. E Peter Green convenceu a conseguir um emprego, um teste, naquela rádio. Sob a supervisão do chefe que ele não gostava, ele instaurou um novo programa de rádio, um novo jeito de fazer. Ele dizia: precisamos falar das coisas como elas são. E assim, com um chefe comedido e um locutor atrevido, aquele programa se tornou um estrondoso sucesso. E Peter Green, por ter conteúdo, por ter o que dizer, se tornou ele também uma grande estrela. E foi assim, um ex-presidiário negro, um ex-viciado negro, numa rádio branca, foi a voz de Peter Green, que ecoou pela cidade, atingindo corações e mentes das pessoas revoltosas, e apaziguou aquela cidade. Foi assim que Peter Green impediu a cidade de arder em chamas. E esse é o curioso caos do negro, ex-presidiário, ex-viciado, locutor de rádio, que impediu uma cidade de virar cinzas. Mas nós temos aqui um segundo curioso caos. O curioso caos do crime que deu origem ao maior e melhor programa de rádio de outra cidade. Uma pausa aí pro banheiro. Abastece seu copo com a sua água, com o seu veneno, o que for, e vem comigo. E por coincidência, nosso segundo caos também se passa no mês de abril. Naquele 4 de abril de 1968, o assassinato do reverendo Martin Luther King colocou a América em polvorosa. Peter Green, jornalista negro, falando através de uma rádio branca, acalmou as pessoas e impediu que Washington ardesse em chamas. E foi também no mês de abril. Um abril qualquer bem à frente, uma cidade qualquer, pouco importa. E o que aconteceu? Você certamente saberá onde foi. Você se identificará com a história. E você terá certeza da época e do país. Foi num dia lazarento de frio de abril que iniciou-se uma sucessão de tragédias e crimes que desembocou no maior e melhor programa de rádio daquela cidade. Nesse dia frio de abril, um fedeiro playboy estava na frente da sua mansão se exibindo com seu carrão lavando. Naquele tempo, como ainda hoje, havia esse costume de se exibir lavando seu carro. Era um baita do carro, o melhor carro de linha daquele país naquele momento. Um carro que a maioria de nós sequer sonha em poder comprar. Ele tinha ganhado aquele carro do seu pai por ter passado no vestibular fajuto, num curso de segunda, numa faculdade particular de terceira. Mas ele queria mais. Era um baita de um carro. O melhor carro de linha disponível naquele dia, naquele lugar. Ele achava que merecia mais. Enquanto ele pensava nessa grande injustiça da vida, ele ia lá, lavando seu carro e se exibindo. Então ele escuta o ronco de um motor. Olha para o fim da rua e vê chegando, aí sim, um carrão com C maiúsculo, um bólido esportivo de filme, dirigido por um moleque sargento, que faz ali uma manobra e outra, e vai para frente, e vai para trás, e fica se exibindo, e finalmente para, desce do carro e vai conversar com o amigo. Trocam ali umas 126 frases de valor apenas antropológico e semântica perto de zero. Foi dada uma grande notícia. Naquela festa daquela noite, que estava para acontecer, ela estaria lá. A fulana
que estava na Inglaterra fazendo intercâmbio há meses, que estava morando na casa de um lord qualquer. Ela era a fulana mais desejada por todos os ricaços, por todos os pobres, por todos os homens, talvez até por todas as mulheres. E ela estaria na festa. Se despediram, cada um foi para o seu lado. Nosso fedelho playboy voltou a lavar o carro que tinha ganhado de presente do pai. De repente, ficou puto da vida. Jogou o balde no chão. Entrou pisando duro em casa, bateu nas portas, sentou na cama e ficou lá emburrado, bicudo. Ele sabia de uma coisa. Se ela estava lá, aquele seu carro não era o suficiente. Ele precisava de mais, muito mais. Então ele pensou, e pensou, e pensou, e pensou, e pensou. E quando sua cabeça já estava esfumaceando, ele teve uma ideia brilhante, original, ímpar, única e exclusiva. Ele iria pegar o carro do pai escondido. Muito orgulhoso de si por ter tido uma ideia tão maravilhosa, tão genial, não se contendo, não se cabendo em si mesmo de tanto orgulho, ele pôs para fora num grito toda a genialidade da sua ideia. Se foda! Então, ele abriu o guarda-roupa, abriu o cofre, pegou umas notas, correu pela casa, achou a empregada, deu umas notas para a empregada. A empregada entrou no banheiro, ligou o chuveiro, lá ficou, a porta aberta. Nosso fedelho playboy foi procurar o pai na churrasqueira. O pai estava dando um churrasco para um amigo ou dois e 15 ou 20 aproveitadores, que sempre estavam por lá naquela casa. O moleque fedelho chegou de mansinho, cochichou no ouvido do pai. O pai saiu correndo, já meio bêbado. Foi até aquele banheiro, viu aquela cena e já avançou no chuveiro. E ali ficou a tarde toda, talvez se divertindo ou talvez apenas caído de bêbado. Enquanto isso, a mãe se divertia com as aproveitadoras, esposas dos aproveitadores. E se divertia com muito vinho, com muita vodka, com muito gin, com muito Valium e coisas do tipo. E assim, foi fácil para o nosso fedelho playboy se arrumar tranquilamente e pegar o carrão do pai e ir até aquela festa para encontrar a fulana. Chegou na festa a 100 por hora e se exibiu. E manobrou daqui, manobrou dali. E a verdade é que ele não estava apenas se exibindo, ele simplesmente não conseguia dar conta daquela reputa potente. Ele não se entendia com aquele volante de carro esportivo, seco, duro. Porque, meu amigo, aquele não era um carro qualquer, nem um carrão qualquer. Aquele era o Al Pacino dos carrões. Finalmente ele conseguiu estacionar. Desceu lentamente do carro, se sentindo num filme. Olhou para todos que estavam fora e viu que tinha alcançado sucesso na sua missão. Todos ali estavam impressionados com ele, obviamente. Nem tanto porque soubessem que carro fantástico era aquele. Aquelas pessoas só sabiam aquilo que ele precisava que soubessem. Era um carro caro pra caralho. Ele atravessou aquele jardim, passou pela porta, tipicamente imperdigável. Foi direto a uma roda repleta de cabelos loiros. Bebeu. E foi para outra roda e bebeu. E foi para outra roda e bebeu. E para outra roda e bebeu. Até que finalmente chegou na roda. A roda da fulana. E um amigo apresentou ele para ela como o cara do carrão, aquele modelo. E ela olhou. Aquele fedelho playboy e já na hora ela se tocou de tudo. E, meu amigo, as mulheres sempre sabem. A mulher sabe de tudo. Mesmo aos 15, 16, 17. Ela sabe. E ela sentiu aquela armação logo de cara. E como uma adolescente desejada que era, ela adorava torturar qualquer um que ao menos sonhasse com ela.
por ser uma ricaça. Ela fazia isso com muita crueldade. Então, ela resolveu desmascarar aquele fedelho playboy e perguntou para ele uma coisa bem simples e bem técnica sobre aquele carrão. Ela disse mais ou menos o seguinte: eles pararam de encurtar sistematicamente a transmissão ano após ano, como vinham fazendo? E o moleque fedelho, o nosso fedelho playboy, não entendia nada daquele carro, não sei que era um carro caro pra caralho, e disse que sim. E então ela riu, e riu muito, e disse que o carro do filho do Lord Pennyworth, com quem ela teve um breve caso, era um ano mais velho que o carro do pai e tinha a transmissão mais curta. E assim, uma única frase, ela desmascarou o fedelho playboy, mostrou que sabia mais do que ele e ainda mostrou para todos que o carro sequer era dele e sim do pai. E então ela continuou falando coisas técnicas sobre aquele carro, porque para azar dele ela entendia. Ela tinha talvez 3 neurônios. E ali continuou falando, e falando, e falando. E assim foi humilhando, e humilhando, e humilhando aquele fedelho playboy. E a coisa chegou num tal ponto de tal humilhação, que até mesmo uma pobretona intrusa que estava por ali só para comer e ser comida, até ela estava dando risada dele. E ele precisava sair daquela roda. Então achou uma saída honrosa, ergueu o nariz e disse: eu vou ali cheirar um pó. E saiu. E saiu andando pela festa tentando se reencontrar. Então ele viu um amigo que conversava. Uma pobre coitada, uma menina bonita, ajeitada, vistosa. Ele chegou para esse amigo, cochichou alguma coisa e rapidamente combinaram, e rapidamente tudo estava combinado. A pobre coitada estava se sentindo no céu naquela festa de ricaços. Ela tinha sido convidada para aquele lugar pela irmã do amigo. Ela trabalhava numa loja de departamentos, conhecia a irmã e a irmã a convidou para essa festa. A coitada não sabia que os dois irmãos tinham o costume de trocar figurinhas entre os pobres. Ele arrumava uns moços para ela e ela arrumava as mocinhas para ele. E os dois então ficaram ali conversando com aquela menina, com aquela pobre coitada, e foram dando tudo para ela. E a champanhe vinha a rodo, e eles fingiam beber uísque, fingiam trocar de copo quando o garçom passava e apenas enchiam o copo dela. E veio a maconha, e veio a cocaína, mas a heroína eles dispensaram, porque eles queriam ela excitada e não tranquila e satisfeita. E foram falando das empresas dos pais e de tudo que eles tinham, de toda a riqueza, de todos os carros, apartamentos na praia, as fazendas e tudo mais. E foram impressionando a menina e foram dizendo para ela tudo o que precisa ser dito para abrir as pernas de uma mocinha como aquela. Então, os dois irmãos, o nosso fedelho playboy e a pobre coitada, ficaram ali conversando e eles foram falando dos astros de TV que eles conheciam, de todas aquelas estrelas, das fotos e autógrafos que tinham. E sugeriram a ela dar uma olhada nas fotos e nos autógrafos. E é claro que essas fotos e autógrafos ficavam num quarto lá em cima. Então levaram ela para esse quarto. A irmã, a pobre coitada, o irmão e o fedelho playboy. Lá no quarto, de fato havia várias estrelas da TV, com os ricaços da cidade, com aquela família, vários autógrafos. E a menina foi se impressionando com tudo aquilo, e o amigo do fedelho playboy foi se chegando a ela e foi se agarrando. E a irmã, para não perder a viagem, se atracou com o nosso fedelho playboy. E em minutos estavam todos nus. E foi uma suruba de filme pornô. E sim, meu amigo, a irmã deu pro amigo na frente do irmão. A irmã terminou o serviço rapidinho e caiu fora. E ali ficaram os dois. Quando os dois viram que estavam sozinhos com ela, foram para cima dela com tudo. Com toda a vontade, com toda a violência. Sodomizaram a coitada. Usaram e abusaram. Fizeram tudo que você possa imaginar. Mas isso não era o pior. O pior era que a porta estava aberta. E havia
Muita gente vendo tudo aquilo. E a pobre coitada estava ali, pela primeira vez com 2 olhos, pela primeira vez sendo tratada daquela forma. De um lado ela se sentia especial por ser a atenção dos ricaços, e de outro, ela não sabia o que pensar por estar sendo tratada daquela maneira. Os caras usaram e abusaram dela de todas as formas. E então, o amigo terminou o serviço e saiu pelo corredor, erguendo as calças. Nosso fedendo playboy ficou ali e rapidamente veio um outro ricaço qualquer e tomou o lugar do amigo que foi embora. Mas esse coitado que chegou agora, ele não aguentou o remeleixo e jogou tudo em cima dele. Tudo que estava no estômago, vomitou nas costas dela, vomitou na nuca dela, e mesmo com aquela nojeira toda, eles ficaram ali abusando dela. Depois de algum tempo, terminaram o serviço. Nosso fedendo playboy foi ao banheiro, se limpou, se arrumou e voltou para a festa. E foi para a roda da fulana, porque agora ele estava com a confiança recuperada. Foi para a roda da fulana e ela olhou para ele e pensou: pobre coitado, esse vai sofrer na minha mão. E ficaram ali aqueles ricaços conversando e tiveram uma ideia brilhante. Ela sugeriu que saíssem todos pela cidade para dar uma volta com seus carrões. Assim, cada playboy pegou uma ricaça ou uma pobretona, pôs no seu carrão e saíram pela cidade. Chegando no jardim, ela se virou para o nosso fedeiro playboy e disse: eu não sei ser companhia. Eu sou uma estrela, não sou? E ele não sabia o que responder. E assim, ela tomou o volante e ele foi no banco do passageiro. E ela pisou fundo e foi fazendo todo tipo de insanidade pelas estradas, pelas ruas e rodovias daquela cidade. As ultrapassagens mais malucas, emparelhava com os outros carrões na contramão, andava no acostamento, até que num certo momento, quase por um triz, ela não dá de frente com o caminhão, avança pelo acostamento e para, subitamente. Então ele diz: deixa o volante comigo, que eu vou mostrar como é que faz. E ela, dando risada, passou para o banco do passageiro. Então, ele acreditando que simplesmente pisando fundo naquele carrão iria impressionar aquela moça. Aquela moça linda, maravilhosa, absurdamente desejável, uma mulher invejável, de corpo escultural, de carinho angelical. Era como se o Ed Van Halen trocasse todo o seu talento pelo corpo de uma mulher. E nosso fedeiro playboy acreditava mesmo que simplesmente acelerar um carro esportivo seria o suficiente para ficar com a mulher daquela. E ele acelerou, e pisou fundo, e foi fazendo as maiores barbaridades pelas ruas e pelas rodovias da cidade. Então, a rodovia acabou. Ela acabava num entroncamento com uma outra rodovia. E havia que passar por um viaduto e fazer uma curva por baixo desse viaduto para entrar na outra rodovia. E ele entrou ali com tudo, a mais de 200 por hora, e não teve braço para a curva. Arranhou um dos pilares do viaduto e o carro girou. E girou pela contramão. E nessa hora vinha uma lata velha, um carro de pobre. E os dois carros se chocaram e foram atravessando o pasto do outro lado da pista. O carrão saiu rastejando pelas pedras, pelo pasto, por tudo que havia por lá, e foi rompendo todas as mangueiras e cabos e soltando faísca com aquele farol baixo. E BUM! O carro explodiu e os 2 adolescentes morreram carbonizados. Foram enterrados em caixões fechados. A lata velha saiu capotando pelo pasto, batendo nos morros de cupim, até que parou. Dos 4 ocupantes dessa lata velha, sobreviveram apenas as 2 mulheres. O pai, de 30 e poucos anos, morreu desfigurado, com todos os ossos do lado direito quebrados. O filho teve a cabeça arrancada numa das reviravoltas que a lata velha deu pelo pasto. A mãe sobreviveu, mas quebrou vários ossos
inclusive a coluna. E a filha mais nova quebrou alguns poucos ossos, mas acabou entrando em coma. E em coma ficou por vários meses. Meses depois, a menina saiu do coma e descobriu que o pai morreu, que o irmão morreu e que a mãe sobreviveu, mas teve uma perna amputada. A mãe fez uma cirurgia e se recuperou da pequena fratura na coluna, mas nunca mais foi a mesma. A menina ficou com várias cicatrizes, especialmente nas costas e na perna. As cicatrizes sumiriam com o tempo, mas por aqueles dias elas ficaram ali, lembrando ela da morte do pai, da morte do irmão. A mãe sobrevivente, ela era absurdamente apaixonada pelo marido falecido. Uma paixão fora do normal para quem já é mãe de 2 filhos. E a mãe culpava a menina pelo acidente. Desde que a menina saiu do coma, todo santo dia, sem faltar nenhum, a menina apanhava. E apanhava na cara, e apanhava de chinelo, e apanhava por qualquer coisa. Apanhava por 1 minuto atrasada, apanhava por 1 minuto adiantada, apanhava porque tinha comido tudo, apanhava porque não tinha comido tudo. E se quebrasse um copo, ou algo dessa gravidade, então ela apanhava de cabo de vassoura. A mãe e a menina agora sobreviviam apenas com uma miserável pensão. E assim, elas se tornaram agregadas da avó, mãe da mãe. A velha já sustentava e tinha dentro de casa um outro filho e seus 2 netos. Esse filho, ele era paraplégico porque tinha levado um tiro num assalto num banco em que ele era caixa. A avó matriculou a menina numa escola ali, uma escola de subúrbio, ruim, horrível. A menina odiava aquilo e faltava muito, porque nem sempre a avó podia levar a menina, e a mãe muito menos. A mãe não tinha uma perna. Mesmo assim, a menina ia. E às vezes ela ia sozinha, arriscava. Mas isso era um risco muito grande, porque ela tinha que passar por uma avenida muito movimentada. E a menina era asmática. E foi justamente por conta de uma crise de asma, que naquele dia, o pai levou a menina, depois de uma crise de asma, levou a menina para passear, levou a família toda para passear na casa de um parente. E na volta, o carro do pai encontrou o carrão do fedelho playboy. A menina então ia estudar naquela escola e às vezes ia sozinha atravessando aquela avenida. Além do risco de ser atropelada, tinha o problema da fumaça. E a mãe, muito maldosa, tinha o costume de, além de bater na menina todo santo dia, a mãe, para castigar aquela menina, culpando ela pelo acidente, a mãe escondia as bombinhas. Por sorte, a menina tinha um outro tio, irmão do pai. E esse tio gostava muito dela. E ele dava para ela várias outras bombinhas que ela então escondia. Depois de um tempo, a menina fez a matemática simples e chegou à conclusão que aquele tio tinha salvado a vida dela. Mas naqueles dias, o que a menina realmente lembrava e se impressionava era o quanto aquele tio era parecido com o pai, eram praticamente gêmeos. E o quanto aquele tio era carinhoso com ela, levava ela para passear, por vezes até dava um doce. E a menina então ia com a avó para a escola e às vezes ia sozinha. E às vezes na volta, já no calor, já com tudo em movimento, ela passava por aquela avenida barulhenta e cheia de fumaça. E então às vezes ela tinha crises
E quando ela procurava a bombinha na mochila, não encontrava, porque a mãe tinha tirado de propósito, de raiva. E a menina desmaiava às vezes. E várias vezes a menina foi salva por algum motorista atento que passava e via aquele corpinho mirrado caído de uniforme na calçada. Então ela era levada para algum hospital ou para alguma farmácia. E quando essas coisas aconteciam, ela chegava em casa e apanhava de fio de ferro. Porque a mãe achava que ela tinha que saber usar a bombinha para nunca faltar. Mas a própria mãe vivia causando crises de asma com nervosismo, com as brigas sem fim, com a surra sem fim. E além disso, a mãe criava gatos na casa. E esses gatos sempre apareciam mortos, envenenados pela avó, ou então a avó matava ele numa paulada mesmo. E assim, aquela menina tinha seus dias após o coma, entre crises de asma, surra todo santo dia. Essa era a vida da menina. A menina até recebia algum carinho da velha avó, mas a velha vivia de mau humor, uma cara feia, e parecia que ia cair morta a qualquer minuto. Tamanho era o cansaço de cuidar de toda aquela gente. Os primos gostavam de dar umas porradas na menina de vez em quando e gostavam de esconder os cadernos dela, e isso deixava ela muito puta, porque a menina era muito boa de redação. E ela vivia recebendo elogios das professoras por isso. E os meninos escondiam os cadernos com as redações. E ela não recebia os elogios, então. Aos trancos e barrancos, a vida foi indo. O pai dos meninos, irmão da mãe, não se metia muito com elas, mas vivia olhando de cara feia o tempo todo. Ele rezava, e rezava muito, para que a velha avó morresse logo, para ele ficar com aquela casa toda para ele e jogar aquelas intrusas na sarjeta, de preferência num dia frio e chuvoso. Os primos eram 4, 5 anos mais velhos. O tempo foi passando. E os primos foram percebendo que a menina foi se tornando uma moça muito gostosa. E sempre se aproveitavam e tiravam uma lasquinha, e alisavam daqui, e apertavam dali. E qualquer momento que ela estivesse sozinha, alguma coisa acontecia nesse sentido. Aquelas brincadeiras idiotas de adolescente. Aperta daqui, aperta dali, passa a mão, dá uma encoxada, aquela coisa toda. E quando a menina ia reclamar disso para a mãe, ela apanhava. O tio, o irmão do pai, vendo que a menina estava se tornando uma moça muito bonita, começou a comprar maquiagens, bijuterias das mais baratas, tudo muito barato, mas fazia o serviço. Os primos tinham descoberto então duas coisas. Primeiro, que o pinto não serve só para mijar. Segundo, a cachaça. E um dia, eles chegaram da escola que eles não foram, e chegaram bêbados. E foram pro quarto dela, mexer nas coisas dela como sempre. Daí deu um tempo, ela chegou da escola, foi pro seu quarto, e lá estavam os dois mexendo nas suas coisas. Bêbados, eles não perderam tempo. Agarraram à força, jogaram no chão e a estupraram. Enquanto um estuprava, o outro segurava e batia. Ela se debateu, reagiu o que pôde, e quanto mais reagia, mais apanhava. Em algum ponto, o instinto de sobrevivência fez com que ela parasse de reagir. Desse jeito, pelo menos ela não apanhava. A mãe e a avó tinham ido numa consulta e chegaram no meio do serviço. A avó abriu a porta da casa, escutou aquele barulho e foi correndo como pôde, direto para o quarto, porque ela já sabia o que estava acontecendo. A velha chegou na porta, os primos viram a velha, começaram a pegar as suas roupas para sair correndo pela janela. A mãe chegou atrasada, mãe que tola. Viu os primos nus, saindo pela janela. Viu a filha nua, estendida no chão.
e começou a xingar a menina e dizer que ela era uma biscate, que se insinuava, que seduzia qualquer um que tivesse um pinto, até crianças, e falou toda sorte de barbaridades. Disse que estava de saco cheio daquela mulher, daquela menina que matou o seu marido. A mãe que tola, foi com toda a velocidade que a condição permitia, foi até a menina, apoiou a mão na parede e, de uma maneira diabólica, ela apoiou a única perna no pescoço da menina e ficou ali, esmagando o pescoço da menina. E enquanto a filha chorava e tinha uma crise de asma, a mãe ergueu a muleta e pum! Fim do choro. A menina acordou no dia seguinte, no hospital. Nada foi feito com relação aos primos. Nada foi feito com relação a nada. Aos trancos e barrancos, a menina foi levando sua vida, foi levando seus estudos. Aos 15 anos, arrumou um emprego numa padaria. Levantava às 5 da manhã para chegar às 6 no serviço. Saía às 6 da tarde e ia para a escola noturna. Um dia, a mãe morreu. A menina chegou em casa, tarde da noite. Acendeu a luz da sala e lá estava o corpo da mãe sem vida em meio a cacos de vidro. A mãe tinha caído sobre a mesinha de vidro de centro da sala e, já muito fraca, muito debilitada, não teve forças para se levantar e pedir ajuda, pedir socorro. E assim, aqueles cacos fizeram um talho no pescoço da mulher e seu sangue se esvaiu quase completamente. Os primos e o tio acusaram a menina, disseram que ela tinha culpa daquilo. A menina, já não tão menina, e a avó compartilhavam em silêncio a ideia de que aquilo, na verdade, tinha sido um suicídio. Passados alguns anos, a menina conseguiu passar no vestibular. Era um vestibular de uma faculdade até meio ruim, mas era muita coisa naquele momento. O problema é que a menina não tinha dinheiro para ir até a outra cidade vizinha onde ficava a faculdade. Mais uma vez, o tio, irmão do pai, veio ajudar. Ele conhecia os donos da faculdade e conseguiu uma bolsa para ela. E assim, economizando o dinheiro da faculdade, ela conseguiu um pouco de dinheiro para ir estudar. Nesse meio tempo, a velha avó também morreu. Mais uma vez foi ela quem encontrou o corpo sem vida. A velha estava com a cabeça enroscada de uma maneira estranha, esquisita, na pia da cozinha. Estava lá debruçada sobre aquela pia. Os primos acusaram ela mais uma vez, perguntando onde é que ela estava, que não estava ali para ajudar a velha, para dar socorro. E ela respondeu. Perguntou: e onde é que vocês estavam? Estavam por aí, estuprando outra prima? A menina disse aquilo com tanto ódio, com tanta força, que eles saíram correndo e não voltaram mais para casa naquele dia. A menina foi ao velório da avó, não tinha ido ao velório da mãe. No velório da mãe, ela tinha ficado longe, apenas chorando no quarto, nem tanto pela morte da mãe, mais pela crueldade da vida. Dessa vez, ela foi ao velório, chorou no velório, foi ao enterro e chorou no enterro, obviamente. Agora, com a velha morta, o pai dos meninos achou que ia se livrar daquela menina. O tio, irmão do pai, ajudou a menina mais uma vez, arrumou um advogado e no final ela ficou com metade da casa, porque o tal tio, na verdade, era só genro da velha. Era
era marido da falecida filha da velha. Assim a menina dividiu a casa com os primos. Para ter um pouco de paz, ela combinou com eles que eles ficariam até 2 anos naquela casa, onde então a casa seria vendida e o dinheiro dividido. Não era grande coisa, não era uma grande casa, mas era alguma coisa. E sempre havia o risco daqueles primos inventarem alguma coisa e não saírem da casa e dificultarem a venda. Mas o que ela queria mesmo era paz. E foi a maneira que ela achou de ter paz. E assim ela foi morar com o tio. Foi morar numa dependência, num quartinho muito simples e humilde. Naquela casa já humilde também. Mas ela insistiu para pagar um aluguel por tio, por menor que fosse. E insistiu em pagar a sua parte de água e luz. E assim parecia que a vida da menina estava seguindo a normalidade de uma vida normal. Parecia. A menina foi morar naquele quartinho humilde, na casa do tio. O curso ia de vento em popa. Ela tinha um desempenho muito acima da média. Ela precisava complementar a renda. Precisava de mais dinheiro. E assim ficava de olho em qualquer vaga de estágio que houvesse. É claro, ela sabia que estágio é só uma outra palavra para um emprego mal remunerado e que provavelmente ela faria coisas que não tinham nada a ver com o curso. Mas ela precisava do dinheiro. O problema é que aquela faculdade mequetrefe, o nome daquela faculdade, era uma mancha de lepra naquela menina. E ela nunca conseguia esses estágios. Mas ela não desistia. Nesse meio tempo, o tio viu o seu casamento chegar ao fim. A futura ex-esposa gostava muito dela e não via problema que ela ficasse ali. Ao final, a casa foi vendida pelo divórcio, mas eles conseguiram que os novos donos a aceitassem ali naquele quartinho. E ela pagaria o aluguel, a água, a luz e o telefone, tudo em separado. Os novos donos eram um casal de velhinhos. Para eles era bom ter uma companhia, já que os próprios filhos nada queriam com eles. Ainda procurando pelo estágio, um dia ela se depara no mural da faculdade com uma oferta estranha, bizarra. É um estágio numa rádio para trabalhar de madrugada. Curiosa, necessitada, ela foi até lá. Conversou com o dono explicou qual era a função, o horário, e ela saiu dali interessada. Aceitou fazer o tal estágio. Foi até a padaria, conversou com o gerente, acertou os horários. Assim, ela chegaria um pouco mais tarde e compensaria isso aos finais de semana. Desse modo, a vida dela consistia em trabalhar na padaria, estudar à noite e de madrugada, da meia-noite às 3, fazer o tal estágio naquela rádio. Bem, ela mesma se perguntava por que precisava de uma pessoa para ficar acordada a noite inteira ali naquela rádio tão simples, tão pequena. O caso é que aquela rádio já tinha o seu momento de glória, tivera o seu auge, tinha sido a pioneira em transmissão 24 horas na região. Com o tempo, outras rádios apareceram e foram comendo a sua audiência. Naquele instante, a rádio tinha mais valor sentimental do que empresarial para o dono, mas ele insistia. Ela teria pessoas falando 24 horas e não uma programação gravada. Gravada apenas as músicas. Mas ele não tinha dinheiro. Não valia a pena pagar alguém, um locutor. Então teve a brilhante ideia de contratar estagiários para ficar da meia-noite às 3 e outros das 3 às 6. Apenas para dizer o nome da rádio, o prefixo, dar as horas e ler uma manchete ou outra de jornal. Que isso era tudo que ela tinha que fazer.
Precisando do dinheiro, ela aceitou. E então, o seu dia consistia em trabalhar na padaria. Terminava seu horário na padaria, ela se arrumava, colocava um terninho, ia para a faculdade. E da faculdade, ela ia de terno até o estágio. Porque ela sentia e dizia para si mesma que era o mínimo de profissionalismo que ela podia dar na sua nova carreira. E ela fazia parte dela, dizia o nome da rádio, dizia as horas e lia alguma manchete. Curiosamente, nessa mesma época em que ela começou ali aquele estágio, um outro DJ, um programador, um locutor que fazia de tudo na rádio, estava devendo muitas horas de serviço e para compensar, ele faria a programação da música noturna, ao invés da programação gravada. Ele ficaria ali e já começaria o seu horário às 6 da manhã. A ex-esposa do tio foi embora para outra cidade com os filhos. Esses outros primos também achavam ela muito linda, formosa, gostosa. Mas não mexiam com ela. Sabiam que ela era areia demais para o caminhãozinho deles. E, principalmente, outra educação, outro comportamento. O tio comprou um apartamento do outro lado da cidade. E, de vez em quando, tio e sobrinha ainda conseguiam se ver, apesar da dificuldade de horário e até mesmo de dinheiro. Um dia, saindo da faculdade, ela dá de cara com aquele casal de velhinhos, dono da casa. E o casal de velhinhos tentou ser sutil, mas não teve como, e jogou uma bomba no colo dela. Contaram que o tio, irmão do pai, tinha acabado de morrer assassinado num assalto provocado por 2 adolescentes. Ela caiu dura no chão. Levantou 1 minuto ou 2 depois, rodeada de gente. Se levantou com muito custo, respirou fundo, pegou sua mochila e saiu correndo. E saiu correndo de uma tal maneira que ninguém conseguiu segurá-la ou alcançá-la. E ela correu, correu e correu. Parou numa esquina escura da cidade e começou a gritar e chorar e gritar sem parar. Foi caminhando, se deparou com um bar que estava fechando as portas. Fuçou na mochila, encontrou umas notas, foi até o bar e comprou uma garrafa da batida de amendoim mais barata que tinha. E dali foi para a rádio. Foi andando, na verdade, mais bebendo do que andando. Chegou na rádio com 1 hora de atraso e aquele DJ ranzinza, chato, insuportável, já estava esperando por ela e começando a xingar. Então ela deu uma garrafada no seu nariz. Entrou no estúdio, abriu o microfone e disse: "Hoje eu vou anunciar um óbito." Sim, ela usou exatamente a palavra óbito. O tal DJ ranzinza, que estava ali por acaso só compensando umas horas de serviço, tentava abrir a porta porque ele não queria roubar a porta, porque afinal não queria ter de pagar uma porta por conta de uma maluquice de uma menina maluca qualquer. Então, a menina anunciou que haveria ali um óbito. Ela baixou a cabeça e ficou ali, chorando. O DJ ranzinza tentava abrir a porta, sem arrombar para não ter que pagar a porta. Em algum momento a menina parou de chorar e com todas as suas forças, ou seja, quase nenhuma, ela deu um murro na cabeça. Se aproximou do microfone e com aquela voz rouca de tanto chorar e gritar, aquela voz de vagabunda de sexo, ela disse mais ou menos o seguinte, abre aspas: "Eu quero que alguém me faça o favor de matar os filhos da puta que fizeram isso comigo."
meu pai, meu irmão morreram por causa de uns playboys mimados, viciados. Minha mãe ficou louca e me espancava todo dia. Minha avó morreu sugada pelos meus primos e seu pai vagabundo. Eu fui estuprada quase criança pelos meus primos. E agora? 2 noiados de merda mataram a única pessoa decente que eu conheci na vida. Eu não sei que merda de sentido a vida pode ter e também não quero saber. Eu só sei que a culpa não é nem de Deus e nem do diabo. A culpa disso tudo é de cada um que fez o que fez, podendo fazer diferente. Agora eu estou aqui. Estou chamando cada vagabundo, cada noiado dessa cidade para vir aqui e me matar de uma vez por todas. Ou morrer. Venham, seus noiados. Venham, priminhos queridos. Eu estou aqui para vocês. Fecha aspas. E foi mais ou menos isso que ela disse. Então, baixou a cabeça mais uma vez. E passaram uns 5 minutos, ou 4 ou 6. O DJ ainda tentava entrar, sem arrombar a porta. A menina. Ela ergueu a cabeça, pegou a sua mochila, abriu. E lá de dentro, ela tirou um revólver. Ninguém sabe de onde veio aquele revólver. Talvez o tio tenha dado a ela, porque ela trabalhava de madrugada. Talvez tenha conseguido com um amigo, um conhecido, achado na rua. Ninguém sabe. Casa aqui com aquele revólver na mão. Ela colocou o cano na boca. Vendo aquilo, o DJ arrombou a porta que ele não queria arrombar e pulou na menina. E BAM! Aquele tiro foi ouvido por toda a cidade. Ou pelo menos em todo canto da cidade onde houvesse um guarda, um vigilante com insônia. Aquele ranzinza insuportável conseguiu tirar a arma da boca dela e o tiro pegou de raspão na orelha. E assim estavam os dois ensanguentados. Ela caída com a orelha ensanguentada e ele caído com o nariz ensanguentado da garrafada que ela deu nele. E os telefones da rádio não paravam de tocar. DJ, programador, locutor, ranzinza, se levantou, cansado daquele barulho, atendeu um telefone e disse que a menina não ia falar com ninguém coisa nenhuma. E ela gritou, com aquela voz rouca, de vagabunda de disque-sexo, que iria atender quem ela quisesse quando ela bem entendesse. O homem olhou para ela e viu aquela figura desgrenhada, ensanguentada. E algo nela, alguma coisa nela tocou esse homem. E ele passou a ligação. A ligação passada, um homem do outro lado da linha disse apenas alô. E a menina perguntou apenas: quem é você e o que você quer? E o homem respondeu que a mãe dele também tinha morrido num assalto alguns anos antes, mas que ele tinha dado um jeito nos vagabundos que fizeram isso com ela. Ele tinha dado uma grana para alguém que foi na cadeia e matou os assaltantes. E ele disse que essa tinha sido a melhor coisa que ele tinha feito na vida dele. A menina concordou, agradeceu a ligação, deu boa noite e desligou. E então, BAM! Outra ligação. Outro homem que só disse alô. E a menina de novo perguntou: quem é você?
e o que você quer? E o homem contou que agora ele era um aleijado, um desfigurado, que tinha sido atropelado por um bêbado, quase sem poder andar, com o rosto todo desfigurado. Ele só tinha conseguido um emprego numa loja de lingeries. E ele mandou todo mundo tomar no cu, porque ele não tinha mais como conseguir mulher nenhuma e trabalhava numa loja de calcinhas, cheia de pôsteres de mulheres gostosas para todo lado. A menina respondeu que pelo menos ele estava se virando, cuidando da vida, não vivendo de favor, não reclamando, não fazendo nada diferente do que qualquer pessoa inteira estava fazendo. E então, BAM! Outra ligação. E depois outra. E mais outra. E outra. E outra. E outra. E outra. E outra. A noite inteira. E a polícia não apareceu. Uma tentativa de suicídio ao vivo e a polícia não apareceu. A menina ficou ali a noite inteira, atendendo aquelas ligações, falando sobre a violência, falando sobre as tragédias, falando sobre tudo, drogas, sobre sexo, sobre qualquer coisa, dando voz a quem sofria como ela. Ela ficou ali a noite inteira. Quando deu 6 horas, o homem ranzinza foi até a porta do estúdio e começou a bater no relógio para ela sair dali. Ela atendeu a última ligação, agradeceu. Então ela fez o que era a obrigação dela naquele estágio. Ela disse o nome da rádio. São 6 horas e 6 minutos. E ela terminou com uma frase muito curiosa. E ela disse: essa é a hora maldita. E o dia de vocês está só começando. Ela foi embora. Foi ao velório do tio, foi ao enterro e foi para casa. O dono da rádio foi resolver as coisas com a polícia, ele tinha medo de perder a licença ou qualquer coisa desse tipo. Mas os policiais só queriam que a menina entregasse a arma. Eles já tinham ido na casa dela, ela não estava, porque obviamente ela estava no velório. Ele foi, o dono da rádio, até a casa dela. Bateu, ninguém atendeu. Bateu, ninguém atendeu. Bateu e ninguém atendeu. Então, ele abriu a porta. E lá estava ela, ao pé do sofá, olhando para o teto, olhando para o nada, sem saber como se apresentar ou o que dizer. O dono da rádio apenas deu o recado, que a polícia queria o revólver. A menina apontou para uma estante, e lá estava o revólver, aberto, com a munição fora, ao lado. O homem atravessou a sala, pegou o revólver, fechou, colocou na própria cintura. Pegou a munição e colocou no bolso. Olhou para aquela figura que ele não sabia se aquilo era um anjo, se aquilo era um demônio, se aquilo era uma figura triste, patética ou de extrema força, se era um ser humano ou se era um animal. Sem saber o que dizer, ele disse apenas: olha, você pode continuar o seu estágio sem problemas. Aquela menina, aquela mulher, fuzilou aquele homem com um olhar. Ela teve vontade de estrangular quando ouviu a palavra estágio, mas ela teve presença de espírito e disse: só volto se eu puder escolher as minhas músicas. E o homem disse: tudo bem. E ela continuou: eu quero e vou falar a noite inteira. E você vai me pagar um salário por essa noite inteira. E o homem disse: tudo bem. Diante daquela cena e daqueles acontecimentos, o homem não estava em condições de negar nada para aquela mulher.
por ter uma vida vivida, por ter o que dizer, aquela mulher inaugurou um programa de rádio, o melhor e de maior sucesso daquela região por anos e anos a fio. A rádio voltou a bombar, a rádio voltou a ser o que era nos seus dias de glória. Mas isso foi num tempo, nem tanto tempo assim, num tempo em que as pessoas viviam mais e se exibiam menos. E quem vive sempre tem algo a dizer, e quem tem algo a dizer sempre encontra alguém para ouvir. E quem quer viver está sempre disposto a ouvir quem tem algo a dizer. E isso explica o estrondoso sucesso daquele programa, A Hora Maldita. Depois, muita coisa pode ter acontecido. Em algum momento, aquela mulher tomou um outro rumo que não vem ao caso contar agora. O que importa é que este é o segundo caos deste episódio. O caos do crime que deu origem ao melhor e maior programa de rádio de uma cidade. Enche o seu copo com a sua água, com o seu veneno preferido. E assim que acabar, tente responder a pergunta da menina. Quem é você e o que você quer? Curiosos Causos de hoje fica por aqui e volta em breve. Ou não.